queda da França em junho de 1940 permitiu aos alemães o uso dos portos franceses no Atlântico. Eles rapidamente distribuíram seus submarinos nesses portos e construíram abrigos especiais à prova de bombas ou garagens para abrigá-los. Em 17 de agosto de 1940, Hitler declarou bloqueio total e avisou que navios mercantes neutros poderiam ser afundados sem aviso. Isso deu aos submarinos em suas bases francesas a oportunidade de devastar o Atlântico com uma nova intensidade. Com a chegada do outono, as perdas navais começaram a se avolumar e a frota de superfície de Hitler continuava com os ataques aos navios mercantes. O pequeno navio de guerra Admiral Scheer afundou sozinho 17 barcos em apenas um cruzeiro. O Scharnhorst e o Gneisenau, evitando a esquadra inglesa, entraram no Atlântico vindos do Báltico e destruíram todo o sistema de comboio durante 2 meses. No início, o principal problema que a Inglaterra enfrentou foi a falta de navios adequados para escolta. Uma vez fora das águas territoriais, os comboios eram geralmente guardados por um navio mercante armado, que podia fazer muito pouco contra os navios superfície ou submarinos alemães. Foi dada prioridade para construir navios de escolta, mas se passariam alguns meses até que os comboios transatlânticos pudessem ser adequadamente protegidos. Tantas foram as perdas de navios mercantes que o povo inglês foi sujeito a maiores privações quando o rígido racionamento de alimentos foi introduzido. Isso também incluía outras necessidades, como roupas. Os ataques aéreos também levavam a crer que toda a infraestrutura aparentemente isolar a Bretanha pouco a fazer a humilhação e a destruição. A Inglaterra durante o outono e o inverno severos de 1940 e 1941 foram observados com reverência pelos países neutros. Essas nações se maravilhavam com a maneira com que o país estava enfrentando essa terrível punição, mas muitos duvidavam de que a Inglaterra pudesse resistir indefinidamente. Nenhum dos observadores via as batalhas com maior solicitude do que os Estados Unidos da América, o mais significativo dos neutros e o mais ligado à Inglaterra, pela língua comum e pelos antepassados de muitos. A América do Norte estava agora completamente refeita da Grande Depressão e a economia estava mais uma vez em ascensão. Não havia desejo de se envolver em mais uma guerra europeia. No entanto, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill sabia que a Inglaterra não poderia vencer a guerra sozinha. Eles precisavam do envolvimento norte-americano. Churchill depositava suas esperanças no presidente Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt, há muito tempo, admirava Churchill e dividia com ele os interesses navais, tendo sido subsecretário de Marinha em 1917. O presidente norte-americano também era realista e acreditava que, assim como em 1917, seu país eventualmente seria envolvido no conflito. Ele também sabia que teria que trabalhar com afinco a fim de preparar a opinião pública para isso.
to protect and to defend our science, our culture, our American freedom. Ele dizia que era um pacifista, mas acreditava que trabalharia junto com o povo para proteger e defender a ciência, a cultura e a liberdade norte-americana. Em julho de 1940, procedeu uma expansão maciça da Marinha dos Estados Unidos, que incluía um grande programa de construção de navios. Em agosto, o Congresso concordou com a convocação da Guarda Nacional e de outros reservistas para um ano na ativa. Em setembro, uma convocação limitada às Forças Armadas foi apresentada, cujos componentes eram escolhidos por sorteio. O primeiro número designado pela Secretaria de Guerra foi o de série 153. Enquanto isso, Roosevelt finalmente cedeu a alguns apelos de Churchill. Em troca de bases navais no Caribe, a América poderia suprir a Inglaterra com 50 destroyers antigos da Grande Guerra e outros itens. Os destroyers Forstacker foram cruciais na Batalha do Atlântico e as tropas da Marinha Real começaram a assumi-los alguns dias depois da assinatura do acordo. Poucos norte-americanos, assim como tinham feito na Primeira Grande Guerra, se apresentaram como voluntários para lutar pela Inglaterra. 7 pilotos dos Estados Unidos lutaram na Batalha da Inglaterra. Eles ajudaram a formar o Esquadrão Águia da Rá. Entretanto, foi a fortaleza do povo britânico que começou a prender a imaginação norte-americana. Em particular, foi a transmissão do correspondente da CBS de Londres, Admiral, durante a Blitz, que aumentou a simpatia pública. Na transmissão, ele dizia que se lembrava da noite de domingo, 29 de dezembro, como uma outra noite qualquer de inverno. Os primeiros bombardeios sobre Londres haviam começado às 6h30. Logo, o fogo silvava no alto das janelas. Hitler, uma vez ameaçara, foi apagar todas as suas cidades. Era disso que ele falava. Hitler once boasted, "I will rub out their cities." This is what he meant. Em novembro de 1940, nas eleições presidenciais, Randall Wilkie, em total isolamento político, perdeu para Roosevelt. No final do ano, o presidente falou para o povo norte-americano das 4 liberdades essenciais em perigo, da fala e de religião, do desejo e do medo. Para mantê-las, os Estados Unidos deveriam se tornar o arsenal das democracias. Ele diria, eles não precisam de homens, mas precisam do equivalente a bilhões de dólares em armas de defesa. Então, em janeiro de 1941, Roosevelt apresentou seu projeto de ajuda e arrendamento. Aplicado à Grã-Bretanha e à China, que ainda lutava desesperadamente contra a expansão japonesa, o projeto previa que a América supriria os países com material bélico, que seria pago suavemente depois da guerra. Roosevelt comparava o sistema a um vizinho que toma emprestado uma mangueira de jardim para apagar um incêndio. Mas o empréstimo também garantia, como em 1917, que se e quando a América do Norte entrasse no conflito, ela teria uma firme base de guerra industrial. O Estado-Maior inglês e o norte-americano também fizeram reuniões em Washington para combinar uma estratégia comum no caso da entrada norte-americana. Em abril de 1941, Roosevelt adiantou uma etapa, ampliando a zona de segurança norte-americana, na qual os navios de guerra do país protegeriam os navios mercantes norte-americanos da longitude de 60 graus a oeste para de 28 graus a oeste, o que a estendia quase até a Islândia. Hitler, entretanto, deu instruções expressas aos seus submarinos para não provocarem os Estados Unidos afundando seus navios. Em abril, tropas norte-americanas também foram colocadas em base na Groenlândia, mas em maio de 1941, uma pesquisa de opinião revelou que 4/5 do povo norte-americano
ainda não estavam preparados para ir à guerra. Quanto à Batalha do Atlântico, as perdas de navios mercantes continuavam a aumentar durante os primeiros meses do ano. Só em março de 1941, quase 500 mil quilos de navios foram mandados para o fundo do oceano. Ainda que os britânicos tivessem algum sucesso, em especial ao afundar o U-47 de Gunther Prien, que por sua vez tinha afundado o navio Royal Oak em Scapa Flow, e ao render o U-99 comandado pelo experiente-chefe de submarino Otto Kretschmer, que era responsável por mais de 260 mil toneladas de navios afundados.